Olá pessoal, me chamo Walter, sou professor do IFRN. Esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos curtos voltados para apoio ao curso de Fundamentos de Sistemas Operacionais de Redes. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre as habilidades na linha do comando do Linux, né? CLI do Linux, certo? Se refere ao módulo 5. Bom, então, iniciando, a gente vai falar um pouco dos assuntos aqui envolvendo linha de comando do Linux, Shell, né? Alguns comandos básicos, como é que é a sintaxe dos comandos, né? Falar um pouco de variáveis globais, variáveis de ambiente, aquele famigerado path, né? Falar um pouco dos tipos de comando, como é que a gente usa as aspas, os diversos tipos de aspas, né? Na linha de comando Linux, e um pouquinho de declarações de controle. Bom, começando pela CLI no Linux. O Linux ele é um sistema que ele é naturalmente muito integrado à linha de comando. Desde sempre ele utilizou muitos recursos de linha de comando e por isso ela sempre foi muito flexível, muito capaz. Então você consegue fazer muita coisa na linha de comando do Linux, certo? Automatizar muitas tarefas através de scripts. Scripts, pessoal, não tem bicho. Nada mais são do que arquivos de texto que vão ter uma sequência de comandos, né? Uma sequência dos mesmos comandos que você usa na linha de comando, possivelmente, dependendo da evolução do script, algum controle de fluxo para repetir o comando, alguma coisa assim, mas no final das contas é arquivo de texto, certo? Com os comandos que você já está familiarizado. E aí, assim, quando a gente fala de linha de comando, ela, para quem não está acostumado, pode parecer que ela é improdutiva, né? Que a gente está acostumado com a GUI, interface gráfica do usuário, só que a interface gráfica ela limita muita coisa que a gente consegue fazer, né? Você tem a janelinha, tem o X, você clica no X, esse X por baixo, esse botão por baixo, ele vai executar uma função do sistema operacional, mas você como usuário fica um pouco limitado às opções que aparecem na tela, né? Menus, submenus, aquela coisa. Na linha de comando, você pode utilizar para cada comando várias opções para personalizá-lo. Você pode utilizar vários argumentos e relacionar um comando com outro, né? Além dessas, isso facilita muito a automatização, como eu falei, mas, enfim, isso virtualmente deixa meio que limitado o que a gente pode fazer na linha de comando, certo? Por isso que ela é tão utilizada por administradores de sistema, né? Programadores, enfim, técnicos de tecnologia em geral. E agora falando um pouquinho sobre o Shell. Shell, pessoal, em inglês significa concha. E a gente já viu uma imagenzinha anteriormente que mostra por que é chamado de concha. É porque ele é a camada que envolve o núcleo do sistema operacional, o kernel. No caso do Linux, por exemplo, o shell envolve o kernel. E nós como usuários, interagimos com o shell da mesma forma que a gente interage com a interface gráfica, né? Então, assim, a diferença é que na interface gráfica a gente interage clicando, arrastando, um mouse, enfim, touch, alguma coisa assim. E no shell a gente interage com texto, né? Só que o texto ele é feito para seres humanos. As funções do sistema operacional, elas são realizadas em mais baixo nível. Então o shell tem esse papel, ele vai falar com o ser humano, pegar um comando que a gente coloca de uma forma que o ser humano entende, aquele comando, né? Um ls, por exemplo, para listar diretório, e executa essa função em baixo nível no kernel, não é? E aí, assim, a CLI ela fornece um controle mais preciso, uma velocidade muito alta para a gente fazer muitas atividades, para ter essa capacidade de automação que eu vinha falando. E, como eu falei, o shell ele interpreta os comandos que a gente coloca e executa esses comandos no sistema operacional. O ambiente Linux ele permite a gente utilizar muitos tipos de shell, muitos sabores de shell. Não tem só um. Então, assim, o que a gente é mais familiarizado muitas vezes é o Bash, que é um tipo de shell que vem implementado, instalado, por exemplo, no Ubuntu, nos derivados de Debian. Enfim, na verdade, muitos Linux utilizam o Bash por padrão, que é um tipo de shell. Mas ele é apenas uma implementação de shell específica, que de repente ele tem algumas facilidades maiores para o usuário, como aparecer já o nome do usuário na linha de comando, não é? Isso aí não é necessariamente padrão para todo tipo de shell. E aí cada shell pode ter características melhores de ser mais enxuto, de ser mais user-friendly, né? Mais fácil do usuário usar, por aí vai. Bom, a Shell tem algumas características populares, né? O Bash, o Shell especificamente o Bash, que é o que eu falei que é um pouquinho mais, tem um pouquinho mais facilidade para o usuário. Então, assim, ele tem um histórico de linha de comando, por padrão. O que é que isso quer dizer? Que se você apertar para cima no terminal, você vai mostrando os últimos comandos que você executou. Ou utilizar o comando history, por exemplo. Ele tem a edição inline, na linha. Quer dizer o seguinte, que você escreveu uma linha, você pode voltar, navegar nessa linha com as setinhas, apagar uma parte do comando, arrumar uma parte do comando que você errou, né? Tem a capacidade de script, né? É daí que vem o famoso bash script, né? O shell script no bash, que basicamente é, como eu falei, um arquivo que você coloca linha a linha os comandos que você quer que sejam executados, né? Lógico que isso pode ser
expandido e, enfim. Mas, em linhas gerais, é isso. O Bash tem também o conceito de apelidos. Isso é muito legal, porque você pode pegar um comando que é muito, muito longo, mas que você costuma usar com frequência. No lugar de você ficar copiando e colando ou escrever o comando todo toda vez, você pode apelidar aquele comando, como a gente faz em matemática, em variáveis, né? Então você vai dizer, ó, esse comando aqui de várias linhas, vou chamar ele de AB. Pronto, agora quando você digitar AB no teclado, no shell, o próprio shell vai trocar por aquele apelido, né? Trocar o apelido pelo comando longo original que você tem criado. Bom, e o shell também, o bash, ele tem o conceito de variáveis, né? Assim como a gente tem variáveis na programação, que basicamente são usados para armazenar informações para o usuário. Então, você pode usar uma variável para fazer uma soma, uma subtração, pegar uma lista de elementos, né? Dá para fazer muita coisa, virtualmente muita coisa, né? E aí, bem, quando você executa um aplicativo de terminal, é, ele te dá acesso ao shell, a um prompt de comando que lhe permite interagir com o computador. Então, por exemplo, isso aqui é o prompt de comando. A gente chama de prompt de comando porque ele fica pronto, esperando um comando, não é? Esse prompt de comando, aqui ele aparentemente está mostrando o bash, né? Que é um shell, na linha de comando que permite com que a gente interaja com o usuário, ou interaja com o sistema operacional. E aí, bem, como eu falei, o bash, por padrão, ele tem umas facilidades. No lugar de aparecer só um símbolo aqui, ele aparece, por padrão, o nome do usuário que está logado, arroba, o nome da máquina que o usuário está logado. Então, se de repente o nome dessa máquina se fosse Brasil, Rússia, Estados Unidos, enfim, para nomenclatura de máquina, cada um encontra uma forma. Uma das formas comuns de serem usadas é utilizar nomes de país, nome de cidades, né? E aí, bem, quando você tivesse logado na máquina Brasil, com o usuário sysadmin, então apareceria aqui sysadmin@Brasil, né? Assim como agora a gente sabe que essa máquina é a localhost. E aí outra coisa que aparece é o diretório que você está atualmente. O símbolo TIL significa diretório home do usuário. É o diretório, digamos assim, o diretório onde o usuário doméstico ele guarda seus arquivos, certo? Em geral é isso daí. Aí vamos para os comandos, certo? O que é que são comandos no Linux? A gente conhece o conceito geral, que um comando é alguma coisa que a gente executa no computador e ele realiza alguma função, não é? Então, assim, na verdade, de forma bem objetiva, um comando no Linux, por exemplo, o comando ls, nada mais é que um programa, certo? Ele tem um código-fonte. Esse código-fonte, por exemplo, escrito em C, né? O código-fonte desse programa ele foi compilado e gerou um arquivo binário. Esse arquivo binário é um arquivo executável, que é o arquivo que a gente utiliza para executar esse programa. Então, o ls, por exemplo, passou por esse processo. Alguém escreveu o ls um arquivo fonte em C, por exemplo, que é uma linguagem de programação, compilou e gerou um arquivo binário, que é o ls, que você consegue executar. E o que é que ele faz? Quando você digita o ls sem parâmetro nenhum, ele lista os arquivos e diretórios na pasta atual, certo? É só isso, o papel dele. Os comandos, eles têm opções e argumentos, certo? Eles podem ter opções e argumentos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, além de eu utilizar o ls, por exemplo, eu posso personalizar o que o ls vai fazer, sem precisar reescrever o programa ls. Não vou reescrever o programa e recompilar. Eu vou utilizar o ls com uma das opções que ele me permite personalizar o comando. Pense nisso como se fosse um restaurante que você está pedindo um prato. Você pode dizer o seguinte, ó, o prato padrão é, por exemplo, macarrão, carne e salada. Mas você pode utilizar opções para personalizar, do tipo, retire a carne, retire a salada, não é? Retire o macarrão, dobre a salada, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, vou mostrar aqui com um exemplo melhor a questão das opções e dos argumentos. Então, além do comando, a gente pode utilizar algumas opções para personalizar e algum argumento para esse comando, que é alguma informação que a gente vai passar para o comando usar, certo? Então, por exemplo, o comando ls, se eu passar como argumento um caminho de uma pasta, no lugar de ele listar os arquivos e pastas do diretório atual, ele lista os arquivos e pastas do diretório que eu passei como argumento. Então, eu digitei ls, espaço, barra, etc, barra ppp, que é um diretório. Os arquivos e diretórios foram listados eram de dentro do barra, etc, barra ppp. Não é? O ls aceita vários argumentos, especificamente esse comando. Então, eu posso digitar ls, um caminho de uma pasta, espaço, o caminho de outra pasta. Então, no caso, ls barra etc barra ppp, espaço barra etc barra ssh. Ele vai listar os arquivos e diretórios dessa pasta, em seguida listar os arquivos e diretórios dessa pasta, ssh. Agora, voltando para a questão das opções, detalhando melhor as opções, né? Dando um exemplo, a gente tem o comando,
pode colocar algumas personalizações, algumas opções, e o argumento, como por exemplo o caminho no LS. No caso das opções, uma das opções que a gente pode utilizar é o "-l" para o LS. O "-l" significa listar de forma mais detalhada, uma listagem mais longa. Ela não vai ser, ela vai ocupar mais espaço da tela, vai ser na vertical, vai ser nesse formato aqui da imagem. Ou seja, uma linha para cada arquivo ou diretório que existir no diretório sendo listado, né? E aí nessa lista com ls-l vai aparecer informações interessantes, como as permissões do arquivo, dono e grupo do arquivo, timestamp, né, que é a data de criação, modificação, e o nome do arquivo ou diretório dessa linha. Né? Então, assim, percebem como funciona a função das opções? A questão das opções? Você dá um ls e utiliza alguma opção que você queira. Por exemplo, o "-l" lista os arquivos e diretórios dessa forma. O "-h", por exemplo, lista os arquivos e diretórios com o tamanho do arquivo e diretório de uma forma que fique mais fácil do ser humano ler. E aí são diversas opções, a gente não decora todas as opções. A gente acaba decorando as opções que a gente usa mais frequentemente para os comandos que a gente usa mais frequentemente, né? Mas sempre a gente vai ter acesso ao manual do comando. Que a gente viu em aulas anteriores, você digita man espaço o comando, por exemplo, man espaço ls, e lá no manual tem listando todas as opções que o comando suporta, o que é que cada opção faz, né? E o legal das opções, pessoal, é que você pode juntar opções, certo? Então, assim, o ls-l lista de forma longa, e o "-r", por outro lado, ele já faz outra função. Se você listar com o "-lr", ele vai somar a função do "-l" com a função do "r". Entenderam? Ó, da mesma forma que você poderia botar o "h" também aqui, ficar "-l-hr", certo? Ou "l-rh", uma coisa nesse sentido. Essa ordem em geral não importa, né? Bom, tem outro comando, a gente falou disso aqui anteriormente, que é o histórico do bash. O que é o histórico? Todo comando que você digita fica salvo, padrão. E aí, assim, você foi olhar no terminal, o primeiro comando que você deu foi um date, para mostrar a data e hora, a data, né? Aí depois você foi lá e usou o comando ls, lista arquivos e diretórios. Depois utilizou o call, que mostra o calendário. Depois o history. Aí o que é que o history mostra? O comando history, ele mostra justamente o histórico de comandos linha a linha, né? E aí você consegue navegar, por exemplo, nas linhas do history, executar comandos diretamente reexecutar comandos que estão no history, certo? Uma forma de reexecutar os comandos do history é apertar para cima e ir navegando para cima até aparecer o comando que você queria, que você executou anteriormente, né? Ele vai voltando os comandos que você executou por último. Outra forma é executar diretamente o comando de determinada linha do history, certo? Dica: você pode utilizar, por exemplo, exclamação, exclamação no terminal para ele executar o comando mais recente. Mas sim, isso é um pouco perigoso, você tem que ter muita certeza de qual foi o comando. Em geral, é mais prático você apertar para cima, ver qual foi o comando e se for o que você queria, teclar Enter, né? Mas é importante saber que é possível fazer isso. Pode ser útil em algum momento, né? Se você quer encontrar, tipo assim, eu lembro que hoje eu executei um comando que era SSH, é um comando bem longo. Começa com SSH. Esse é mais, eu particularmente utilizo mais no dia a dia, que é utilizar exclamação e eu começo a escrever o comando e teclo Enter. Aí o Bash ele vai procurando aquele histórico de comandos. Assim que ele acha um match, aí ele executa esse comando, né? Então, se eu botar exclamação SSH e tem um comando aqui que era SSH alguma coisa, ele vai executar esse comando, né? Sem eu precisar ir navegando na lista continuamente. Bom, agora falando sobre variáveis, né? As variáveis, elas permitem armazenar temporariamente alguma coisa na memória, certo? Da mesma forma que a gente está familiarizado lá na programação. Então, assim, a variável, basicamente, você vai pegar alguma palavra, enfim, uma letra, uma palavra, utilizar um sinal de atribuição e colocar um valor guardado ali naquela caixinha, naquela variável, né, para utilizar depois. Então, assim, eu posso fazer isso por diversos motivos. Eu quero pegar vários valores aqui de números, depois somar, depois multiplicar. Quero pegar o valor de vários caminhos de arquivos, depois guardar num arquivo de texto, né? Quero pegar o nome de várias pastas, fazer um tratamento e salvar no arquivo de texto. É infinito o que a gente consegue fazer com isso, né? Como é que a gente faz uma atribuição de uma variável como um texto, né? Como eu falei, por exemplo, você coloca a variável A, ABC, variável, recebe, sinal de igual. Se você utilizar entre aspas simples, aí ela vai ser atribuída como uma string, digamos assim, né? O comando echo, ele é um comando muito útil para várias coisas. Uma das coisas que ele pode ser utilizado é repetir ou mostrar um texto na tela, ou mostrar o conteúdo de uma variável, certo?
Para a gente mostrar o conteúdo da variável, a gente tem que usar esse símbolo especial do shell, que é o símbolo de cifrão. Então, assim, eu coloco eco, cifrão, a variável que eu atribuí a alguma coisa. Ó. Anteriormente eu não atribuí essa palavra na variável 1, e aí se eu digitar eco, cifrão, variável 1, ele vai me mostrar na tela o conteúdo da variável 1, certo? Se eu colocasse aqui o eco sem o cifrão, ele ia só repetir a palavra variável 1, né? Que aí não é uma variável em si, é só uma palavra, poderia ser qualquer coisa que eu colocar aqui na frente do eco, ele vai repetir, né? Mas se eu colocar um cifrão e alguma variável, o shell vai tentar trocar esse cifrão e a variável pelo conteúdo da variável, se ela tiver um conteúdo, né? Se a gente tiver feito alguma atribuição. Existe um conceito importante no Linux, que são, não só no Linux, né? Mas pegando aqui o exemplo do Linux, que são as variáveis de ambiente, certo? Muitas vezes você estiver instalando Java, instalando algum sistema, enfim. é, a- em diversas situações você vai se deparar com essa questão das variáveis de ambiente. E o que são as variáveis de ambiente? Nada mais são do que variáveis globais, certo? Percebam, as variáveis por padrão, elas ficam em escopo local. O que é que isso quer dizer? Vamos voltar aqui um pouquinho. Essa atribuição que eu fiz aqui, ó, dessa string, né, dessa palavra, na variável 1, se eu fechar esse shell, vai embora, vai se perde essa variável. Ou seja, ela tem um escopo local. Se, por outro lado, eu utilizar uma variável de ambiente, mesmo que eu feche esse shell, abra outro, o conteúdo da variável continua lá guardado, armazenado, certo? E aí bem, tem várias variáveis que são globais. Por exemplo, a path. Path significa caminho em inglês. A variável home. Existe uma boa prática aqui da variável global, das variáveis de ambiente, elas serem utilizadas em caixa alta, né? Só para facilitar mesmo. Tem a variável hist size, que é o tamanho do histórico, né? Então, assim, se você utilizar o echo, cifrão, hist size, ele vai mostrar aqui qual o conteúdo da variável global hist size, que é 1000. Ou seja, o meu histórico, por padrão, cabe 1000 comandos, né? Posso mudar isso? Posso. Só mudar o conteúdo da variável hist size, né? Existe um comando chamado env. O que é que esse comando env faz? Ele lista as variáveis de ambiente, certo? E aí a gente consegue ver o que já está configurado, certo? Questão interessante. É possível transformar uma variável global, uma variável local em uma variável global? Ou seja, eu transformar uma variável numa variável de ambiente? Sim, é só a gente utilizar o comando export. Então, olha só, eu atribuí ali anteriormente um valor à variável 1. Se eu fechar esse shell, aquele valor se perde. Por quê? Porque é uma variável local. Mas se eu utilizar o comando export e a variável, essa atribuição de variável vai virar global e aí ele não depende mais desse shell. Vou fechar, abrir outro e aquela atribuição está feita. Como é que eu posso conferir isso, além de fechando o shell e abrindo outro? Utilizando o comando env, que lista as variáveis de ambiente, né? Então, se eu listar env, vão aparecer todas na tela. Aqui já tem uma dica interessante, pessoal, que é uma dica de filtro. A gente usa muito no... A gente vai detalhar isso melhor mais para frente. Mas a gente usa isso muito na linha de comando. Se eu digitar só env, lista todas as variáveis. Mas eu não quero listar todas as variáveis, eu quero procurar uma especificamente. Então eu posso usar o pipe, esse símbolo, grep, e o que eu quero filtrar. Então vejam isso, enxerguem isso como um filtro. Tipo assim, o que ia sair do comando env vai ser filtrado para aparecer só o que bate com isso daqui, certo? Então, dei o comando env, pipe grep, filtre por variável 1, variable 1. Aí, olha só, aparece a variável e a atribuição. Essa variável, essa atribuição apareceu aqui no env, que tem todas as variáveis globais, porque eu exportei com export, né? Eu transformei a variável que tinha um valor de local para global, né? Virou uma variável de ambiente. E aí, assim, variáveis exportadas também podem ser desexportadas, digamos assim, removidas com o unset, tá certo? Como eu mostrei para vocês anteriormente, o comando echo, utilizando o cifrão, antes a gente pode mostrar o conteúdo de uma variável. Então a dica é, deem uma olhada no conteúdo de algumas variáveis importantes de ambiente, como path, né? Se eu digitar echo, cifrão path, vai aparecer o conteúdo dessa variável, que é uma string bem grande. Ela vai guardando vários caminhos de pasta nessa variável, né? E para que é usado esse path? Percebam, pessoal, se eu vou executar na linha de comando um arquivo binário, eu preciso estar na mesma pasta desse arquivo binário. Ou eu precisaria, na hora de executar o arquivo binário, colocar o caminho completo, não é? Vamos supor que o ls está aqui dentro, ó, barra usr barra bin. Vamos supor que está aqui dentro. Então, assim, para eu usar o comando ls, em qualquer lugar, eu tenho que digitar barra usr barra bin barra ls, espaço as opções.
Ou ainda, eu entrar na pasta do barra USR barra bin, e aí eu podia usar o comando ls sem mostrar um caminho, porque era o diretório atual, né? Isso a princípio. Aí, esse é um dos motivos de por que a gente usa o path. O path, ele faz o seguinte, ele guarda o caminho de várias pastas de binários. Assim, a gente pode executar o binário, e na hora que a gente digita o nome do binário, ele olha se está em uma dessas pastas e executa. Assim, a gente pode executar o comando só escrevendo o comando, poupando de escrever o caminho do comando. Não é? E aí, assim, caso a gente esteja executando um caminho, caso a gente esteja executando um caminho que não está, um programa que não está no path, não tem uma pastinha ali, a pasta do programa não está adicionada no path, vai dar comando não encontrado, comando not found, não é? Aí nesse caso eu tenho duas opções, ou colocar o caminho completo do comando, três opções na verdade, colocar o caminho completo do comando, entrar na pasta do comando para executar o comando, certo? Ambos eram possíveis, e a mais prática é exportar o path com o path atual mais o caminho daquele comando. A partir daí, eu sempre poderia deixar só o novo comando e não ia dar mais comando not found. Tranquilo? Isso é um erro bem comum, né? E aí, bem, tipos de comando. A gente pode utilizar o comando type para determinar se um comando ele é um comando interno, né? Se é um comando externo, se ele é um apelido de comando ou se ele é uma função, certo? Por exemplo, se eu digitar type cd, que é o comando de change directory, né? O comando que permite que a gente entre em um diretório, digamos assim. Se eu digito type cd, aí o comando type diz, olha, o cd ele é um comando built-in, ou seja, é um comando interno do próprio sistema, né, incorporado ao shell. Um outro comando interessante é o which. O que é que o which faz? Ele mostra o caminho. Lembra que eu falei que todo comando está em uma pasta, né? É um binário que está em uma pasta. Então, assim, se eu quero saber onde é que está o ls, ele está no path, ótimo. Ou seja, alguma pasta, alguma... Se eu só digito ls ele funciona, quer dizer que a pasta onde esse programa está, onde esse binário está salva no path. Mas tem várias pastas lá. Então, assim, se eu quero saber onde é que está o comando ls que eu estou executando, posso usar o which e o comando. Por exemplo, which ls. Aí o which vai dizer, ó, o ls que você está executando, ele está em barra bin, barra ls. Né? Se eu botar o which call, ó, o call, que é um programa, ele está em barra usr, barra bin, barra call. Entenderam? Então ele permite com que rapidamente a gente saiba onde é que está um arquivo binário, né? Que é um comando. Comandos externos. Ó, lembra que eu tinha falado, um parêntese, lembra que eu tinha falado que se você não tinha o comando no path, você tem que deixar o caminho completo? É dessa forma, por exemplo. Barra bin, barra ls, ele vai executar o ls normalmente. Mesmo, por exemplo, nesse caso aqui, mesmo que o path tivesse vazio, se você digita barra bin, barra ls, vai funcionar, porque o ls está nessa pasta. Né? E aí, para comandos externos, sem ser built-in, ou seja, sem ser embutidos no sistema, o comando type, ele lista a localização, né? Ou seja, type call, comando call. Aí ele vai dizer o call, o binário call, está na pasta usr barra bin barra call. Né? E aí aqui é um exemplo do apelido que a gente falou, do alias. Né? É um comando que serve para a gente apelidar um comando mais longo. Né? De repente, ó, eu uso muito o ls-l, que lista detalhadamente. Não existe um comando ll, por exemplo, o ll. Aí eu posso apelidar o ls-l de l. E aí sempre que eu listar l, que é o apelido, o que vai ser executado de fato é aquele comando mais longo, o ls-l. Aqui tem um exemplo, né? Por exemplo, trocar o egrep por egrep menos color igual a alto. O que é que isso vai fazer? Sempre que eu digitar egrep, é como se eu tivesse digitado egrep menos color igual a alto, que ele vai colorir, né? A saída. Sim, aqui ó, no exemplo, o type, ele está usando o type com o apelido, ll, que é um apelido criado. E aí, olha só, o type diz, ll é um apelido para o comando ls menos alf, maiúsculo. Pronto, esse é um exemplo mais prático, né? Dificilmente a gente vai ficar lembrando dessa opção toda, né, detalhada. A gente pode chamar isso aqui de ll ou de outra coisa qualquer que você queira. E aí, bem, no Bash, por exemplo, assim, na linha de comando Linux, a gente tem a possibilidade de utilizar funções também para criar novos comandos, né? Enfim, tem diversas aplicações. Isso aqui a gente vai aprofundar mais quando falar de shell script, certo? E um detalhe importante também do shell é vocês entenderem que nem toda primeira funcionalidade das aspas simples, duplas, né? E que elas não têm a mesma funcionalidade, digamos assim, certo? Mas antes de falar nisso, vamos relembrar que tem os caracteres que são glob, né? Ou caracteres coringa, que eles têm significado especial no sistema, no Linux. Então, assim,
Quando você digita asterisco no shell, isso aqui não é só um asterisco, isso aqui simboliza tudo. Se você coloca interrogação, isso tem um significado no shell também, certo? É, Colchetes também tem um significado no shell. E aí, assim, se eu quero apresentar esses caracteres especiais, eu posso utilizar as aspas, não é? Então, olha só, se eu utilizar o comando echo, abre aspas, algumas palavras e caracteres especiais aqui dentro e fecha aspas, o echo vai repetir tudo aquilo igualzinho, não é? Se eu digitasse o echo sem as aspas, certo? Quando o shell estivesse executando isso aqui, quando ele chegasse a um caractere especial, ele ia utilizar o caractere especial, certo? Ele não ia repetir apenas como um asterisco, ou apenas como um colchete, né? E aqui tem um exemplo, ó, bem legal, exatamente disso que eu estava falando. Você digita echo, para ele repetir o que vem depois, the car costs $100. Só que lembra que o cifrão é um caractere especial no shell, ele interpreta esse caractere. Então, assim, se não tem aspas, ele vai aqui string, 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 mostrando na tela, repetindo, porque o echo manda repetir. Mas quando chega no cifrão 1, ele tenta trocar cifrão 1 pelo conteúdo da variável 1. Como não houve nenhuma atribuição, ele ficou vazio aqui. Se de repente eu tivesse feito aqui é, variável 1 recebe A, e aparecer aqui, ó, A00, né? Porque o shell, ele tá, como tá tudo limpinho aqui, ele vai interpretar e trocar o cifrão variável pelo conteúdo da variável. Entenderam? Aí nesse caso, se eu quero apresentar aqui $100, eu não quero que o shell troque, interprete o cifrão como um símbolo especial. Eu quero que ele só repita. Posso usar, por exemplo, as aspas simples aqui. Echo, aspas simples, the car, coches, cifrão 100. Ele foi lá e repetiu, né? Tudo igual. Ele passou a ignorar que isso aqui era um símbolo especial, né? Ele viu uma aspa aqui, ele entende que tudo aqui dentro é um string, digamos assim, é uma cadeia de caracteres. Ah, ó, aqui no slide ele mostra também uma técnica interessante para a gente fazer o shell ignorar só um é, caractere especial, só um símbolo especial. Por exemplo, se eu coloco aqui echo, abre aspas duplas, fecha aspas duplas, e além da mensagem com strings aqui, percebam que tem dois símbolos que o shell poderia interpretar ou ignorar, né? Se a gente quiser que ele interprete um deles, ignore o outro, por exemplo, se a gente quiser que um deles seja ignorado, melhor dizendo, eu posso utilizar a contrabarra, a barra invertida. Então, se antes do cifrão eu colocar uma contrabarra, ele, quando chegar aqui, ele não vai entender isso como um símbolo especial, ele vai entender como uma string normal, né? Então, olha só, echo, the service cost, sem aspas, né? Contrabarra, cifrão 1. Lembra que, se eu não tivesse botado a contrabarra, ele ia tentar trocar isso aqui pelo conteúdo da variável 1. Quando eu coloco contrabarra antes de um símbolo especial, ele diz, ó, isso aqui é só uma string normal, certo? E aí o echo vai repetir, repetir, repetir. Opa, é um símbolo normal, repete. Então vai aparecer cifrão 1, normal, $1. Continuar repetindo, repetindo, repetindo. Chegou aqui, ó, é um caractere especial e não tem nenhuma contrabarra mandando ignorar, não é? Não está dentro de nenhum tipo de aspas. Então o que é que ele vai fazer? Trocar isso pelo conteúdo da variável path. Aí qual foi o resultado? DCF costs $1, que ele mandou ignorar o cifrão 1. E and the path is, aí, como não tem mandando ignorar, ele mostra o conteúdo da variável path, que é aquela string zona com as várias pastinhas de binários, né? A gente também tem a possibilidade de pedir com que o shell execute um comando antes. Um comando que está entre aspas, sim, entre aspas desse tipo aqui, certo? Chama backquotes. É esse símbolo aqui, certo? Então, por exemplo, se eu quero utilizar o echo para ele falar uma frase, por exemplo, hoje é a data. Do jeito que está aqui, é, ele só vai repetir, né? A data só vai repetir a string que foi mostrada. Mas se eu quiser que antes dele repetir no echo a string que foi mostrada, ele processe algum comando e ele entregue o resultado do comando naquela posição. Então eu poderia botar esse símbolo aqui do backquotes. E nesse exemplo, ó, echo today is. Entre esses símbolos, um comando, que é o comando date. O que ele vai fazer antes de executar isso aqui, ele é tipo uma precedência lá do parênteses da matemática, né? Primeiro ele vai processar isso aqui, gerar o resultado do comando date é isso aqui, ó, né, a data. E aí, beleza, ele coloca o resultado do comando date aqui e termina de executar o echo, que é echo, repetir o que está aqui, today is e o resultado do date. Né? Mas pode ser muito útil também, tá certo? E aí
Bash, no Shell, você também tem declarações de controle, né? A gente pode utilizar, por exemplo, o ponto e vírgula, o e comercial e o pipe juntos, né? As instruções de controle permitem que a gente execute vários comandos numa só linha. Então, por exemplo, eu posso digitar um comando, ponto e vírgula, outro comando, ponto e vírgula, outro comando, e aí em uma linha só, quando eu teclar Enter, ele vai executar os comandos todos, né? Eu posso executar um comando e comercial, outro comando. O que é que esse comercial e comercial simbolizam? Um i, lógico. Quer dizer o seguinte, ele só vai executar o próximo comando se o anterior for realizado com sucesso, certo? Então, assim, ls barra etc barra xml. Se o ls conseguir executar com sucesso, aí ele vai executar o próximo comando. Nesse exemplo aqui, o próximo comando é um echo sucesso. Ele vai falar sucesso, não é? Ou seja, quer dizer que se o ls falhar, ele não executa o próximo comando e não vai aparecer sucesso, né, na tela. Vamos ver como é que seria o resultado. ls, listar aí o ls está passando um argumento aqui, que é uma pasta, então ls, lista os arquivos e diretórios da pasta xml, né, etc xml. Se isso for realizado com sucesso, ou seja, comercial, imprima na tela sucesso. Aí vamos lá, lista os arquivos e diretórios de XML e escreve sucesso, né? Do mesmo jeito que a gente tem o ilógico, a gente tem o ou lógico, que é execute o próximo comando se o anterior falhar. Então, por exemplo, ls barra etc barra junk. Esse diretório não existe. Então o ls meio que falhou. Como ele falhou, aí ele vai executar o próximo comando, né? Que eu estou usando um símbolo de ou. Se fosse isso, dessa mesma forma aqui, com i comercial, ele não executaria o próximo, né? Porque i comercial só funciona se o comando anterior funcionar, o próximo é executado. O pipe é diferente, é o ou. Ele só executa o segundo comando se o primeiro falhar. Não é isso? Pronto, pessoal, com isso a gente encerra aqui essa visão geral do capítulo, tá certo?